É, pessoal, temos muitas novidades de DC, Adão Negro e das séries da CW. Porque olha, meus amigos, tem esse novo visual aqui do Red Death que vai aparecer na última temporada do Flash, que a gente vai comentar bastante sobre isso. E também tem os primeiros números oficiais da bilheteria do primeiro fim de semana do Adão Negro. Será que ele tá indo bem? Será que ele foi mal? Será que dá pra recuperar? E um outro assunto que a gente vai comentar aqui é sobre essa matéria do Hollywood Reporter, que ranqueou os 10 melhores filmes da DC de todos os tempos. E o The Batman ficou em primeiro. Só que assim, o The Batman de fato é o melhor filme da DC de todos os tempos? É isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E beleza, dado nosso recado, vamos começar a falar sobre a questão do Red Death na série do Flash. Porque assim, ó, estão acontecendo as gravações da 9ª temporada do Flash, que como vocês sabem, vai ser a última temporada do programa, e existe uma expectativa alta, porque como ela é a última, o pessoal tá esperando que eles vão conseguir terminar dando um saldo positivo, deixando de lado a má fase das últimas temporadas que realmente decepcionaram, principalmente na questão do orçamento, e conseguir recuperar um pouco o prestígio das primeiras temporadas, que foi onde o Flash conseguiu brilhar. E bem, surgiu a informação que o Red Death iria aparecer nessa última temporada. E o Red Death, para quem não tá lembrado, ele é aquela fusão do Batman com o Flash e Barry Allen dentro da Força da Aceleração que aconteceu no Dark Multiverse. Foi na época do Batman que ele surgiu, e junto com vários outros Batmans do mal. E a série do Flash já tinha gerado uma espécie de hype em cima do Red Death há 2, 3 temporadas atrás, quando eles fizeram um easter egg e deixaram meio que em aberto que ele poderia aparecer numa futura temporada e provavelmente como vilão. Então sempre houve essa expectativa de ver um velocista, que também é o Batman, enfrentando esse Barry. E bem, a questão agora é que de fato tá confirmado, vai aparecer um Red Death na 9ª temporada. Quem vai interpretar o Red Death nessa temporada é a atriz que fez a Batwoman, que é a Javicia Leslie. E, gente, isso tá confirmado, inclusive tem fotos dos bastidores com ela utilizando o traje do Red Death, e a gente não sabe, nesse momento, se é pra ser a mesma personagem da série Batwoman, que na série da Batwoman é a Ryan Wilder. E como a série da Batwoman foi cancelada, não é nenhum tipo de crossover que vai acontecer. Ela simplesmente vai aparecer na série do Flash. Se for realmente a Ryan da Batwoman, eles com certeza vão ter que fazer um monte de explicação para justificar o que vai acontecer. Pessoalmente, eu até acho que dá para fazer uma justificativa muito boa, porque como o seriado dela foi cancelado, é meio como se a terra dela tivesse sido destruída. E a origem do Red Death realmente envolve o Batman indo atrás do Flash, porque o mundo dele tá para terminar. Ele tá fazendo de tudo para tentar salvar o mundo dele, utilizando a força da aceleração do Barry. Eles acabam se fundindo na força da aceleração. Então assim, ó, quem sabe eles não fazem um comentário meio meta da série da Batwoman ter sido cancelada e isso ter gerado o Red Death em cima da Batwoman. Porque assim, ó, o grande problema do Red Death numa série da CW é que eles não têm um Batman. No máximo eles podem citar o Batman em algum momento ali, mas eles não podem ficar mostrando o Batman numa origem nem nada. Então assim, tem uma certa lógica em querer trocar o Batman para Batwoman, porque eles podem utilizar a Batwoman. E eles também poderiam utilizar isso para encerrar a série da Batwoman, dando um epílogo para uma série que foi cancelada sem ter um encerramento. Não é um final muito digno para os personagens que estavam na Batwoman, mas pelo menos é um final. E claro, isso sou eu teorizando aqui. Daqui a pouco é uma outra personagem completamente diferente. Mas assim, ó, eu gosto muito dessa ideia de fazer um comentário meta do cancelamento da série resultar no fim da terra dela e que por consequência faz ela virar a Red Death. Acho isso realmente uma solução muito criativa, já que você não pode citar o Batman. Agora assim, ó, vamos falar do ponto negativo, que é o uniforme. O uniforme eu pessoalmente achei que não tá legal. E cara, acaba sendo uma coisa muito frustrante, porque a Batwoman, ela tinha o melhor traje da CW. Os dois uniformes, da Kate Kane e da Ryan Wilder, pô, eram disparados os melhores uniformes da CW. Tinha tudo a ver com o Batman. Cara, eu achava irado esses visuais aí. E agora que eles conseguiram trazer a atriz pra ser o Red Death, pô, assim, ó, eu esperava mais. Eu esperava muito mais. E o que realmente tá me incomodando, pelo menos nessas fotos, é essa parte da armadura, porque parece apenas uma chapa que colocaram por cima do uniforme e que fica muito grande. Cara, assim, ó, quando eu vi, a primeira coisa que me veio na cabeça
era aquelas fantasias que a gente tinha quando era criança do Batman, que era só essa parte de cima aqui, que era um peitoral de plástico que você colocava por cima, e era isso a fantasia. Cara, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, e eu fiquei muito chateado com isso, porque eu esperava mais do Red Death. E aqui eu realmente achei que o orçamento da CW pegou demais. Ou melhor, a ausência do orçamento. Pô, assim, ó, eu acho que a atriz, o Red Death, o Flash, na última temporada, mereciam um pouquinho mais, né? Ah, Gabriel, mas é uma foto dos bastidores ainda em produção? É assim, ó, na verdade é isso que eu tô me prendendo nesse momento. Como é uma foto dos bastidores, não é uma foto oficial, pô, ainda dá pra salvar esse uniforme, porque tem que ver como que fica na câmera. E pô, assim, eu não consigo entender, eles já tinham um uniforme que era ótimo dela. O traje da Batwoman da segunda e da terceira temporada era excelente. Era só criar a mascarazinha do Red Death e colocar umas coisas nos ombros e colocar o símbolo do Batman com um raio no meio, que tava pronto, velho, não precisava reinventar. Mas daí aqui parece que eles quiseram deixar um pouco mais próximo dos quadrinhos, principalmente essa chapa de metal que fica na parte de cima. Eu também vi alguns comentários dizendo que parece o uniforme do Batman do futuro, só que sem orçamento. Agora, quem poderia acreditar que de todos os personagens da época da saga Metal e todos os Batmans do mal, o Red Death seria o primeiro a ter um live action? Porque eu realmente acreditava que o Batman que ri, pela sua popularidade, ele ia ser um dos primeiros a furar a bolha. E sim, tecnicamente ele até que foi, porque ele apareceu no Mortal Kombat, ele apareceu no Fortnite, mas eu realmente achava que ele iria aparecer rapidamente numa animação. E não aconteceu. E no final das contas, o Red Death acabou aparecendo. E uma outra coisa importante de comentar sobre o Red Death é que ele tem um arco de redenção na história original. Porque no final da saga Metal ele chega a virar, né, o Red Death dourado, não sei, eu nem lembro o nome dele direito. E até por isso faz muito sentido eles terem a atriz da Batwoman. Que eu imagino que num primeiro momento, por ser o Red Death, ela vai estar do mal, mas ela vai se recuperar, vai passar por um arco, provavelmente com a ajuda do Flash e um discurso motivacional do Flash e da sua equipe, e ela provavelmente vai virar o Red Death dourado que aparece no final da saga. Cara, assim, ó, tenho quase certeza absoluta que isso vai acontecer. Enfim, de uma forma geral, eu acho que a ideia de colocar a atriz da Batwoman como Red Death é uma excelente ideia. Uma forma muito criativa de trazer a personagem de uma série que foi cancelada para ter um encerramento próprio para ela. Já que o seriado dela não deveria ter sido cancelado assim, ó, né, de qualquer jeito. No mínimo, tinha que ter feito um episódiozinho pra encerrar. E eu acho legal que agora, pelo menos na série do Flash, eles vão tentar fazer isso. Agora, a ideia pode até ser boa, mas o uniforme não tá legal, não. Ah, CW, mas você não consegue encerrar uma série da DC sem ter a polêmica dos uniformes. Sempre tem que ter. Beleza, era isso sobre a série do Flash. Vamos falar sobre a bilheteria do Adão Negro. Porque aqui ó, a gente tem os números oficiais do primeiro fim de semana. E na bilheteria dos Estados Unidos, o filme fez 67 milhões de dólares, enquanto que na bilheteria internacional, o filme fez 73 milhões, totalizando 140. Pessoal, eu vi muitas pessoas dizendo que esse não era um bom número, que era um número abaixo do The Batman, que era um número abaixo do Doutor Estranho. Mas assim, ó, eu realmente esperava mais ou menos esses números, porque já é de conhecimento público que os filmes da DC no primeiro fim de semana, eles não conseguem fazer os números da Marvel. Não conseguem porque o hype é diferente. E se vocês olharem para outros filmes da DC, como o Aquaman, como o Shazam 2, ele não fica muito atrás desses outros filmes. A questão toda é como que o filme vai sair a partir de agora. Porque é agora que começa o boca a boca. E eu sempre falei aqui nos vídeos, o que realmente vai defender a bilheteria desse filme para ter bons números é o boca a boca. E nesse ponto é muito difícil de prever o que vai acontecer. Porque no Rotten Tomatoes ele teve ali o 40% ali da nota dos críticos, mas no Audience Score ele teve 90%. Só que daí no Cinema Score, que nos Estados Unidos é uma nota importante para dar um termômetro da audiência, ele foi B+. E numa análise superficial, o B+, é uma nota baixa. Só que também foi a mesma nota que o Coringa teve. E o Coringa fez 1 bilhão. Então, assim, ó, é um filme que não dá pra realmente dizer absolutamente nada sobre como que vai ser a bilheteria. Ele pode fechar com 500 milhões e ele pode fechar com 800 milhões. Porque tudo vai depender do tempo que esse filme ficar no cinema e vai depender da bilheteria desse filme na China, porque tá confirmado, esse filme vai acontecer na China. E na China não vai ter o Wakanda Forever. O Adão Negro vai surfar sozinho na China por 1 mês e meio. E considerando que o audience score do filme foi bem positivo,
eu imagino que na China esse filme vai fazer bastante sucesso. E bastante sucesso na China é muito dinheiro. É muito, muito, muito dinheiro. Então talvez ele seja um daqueles filmes que consiga ultrapassar a barreira dos 100 milhões de dólares na China. E por causa disso, é impossível prever o que vai acontecer. Nós descobrimos semana passada que o filme do Adão Negro custou entre 180 e 200 milhões de dólares. Bem, esse é um número bastante elevado para um blockbuster. E para ele começar a dar lucro para a empresa que fez, ele precisa no mínimo de 500 milhões. Talvez se ele chegar nos 400 milhões, a Warner já está considerando um empate técnico entre lucro e prejuízo. Mas para dar dinheiro, ele tem que fazer 500 mais, e 600 é a margem de segurança. Com certeza com 600 você já está dando lucro. Gabriel, e qual que é a sua opinião? Olha, isso é só um palpite meu. Olhando o histórico de desempenho dos outros filmes da DC, eu acho que esse filme ele se saiu bem na bilheteria internacional e na bilheteria dos Estados Unidos, onde tem The Rock, eu achava que ele poderia se sair um pouco melhor. Então, só, eu não iria ficar surpreso se esse filme fizesse mais dinheiro internacionalmente do que dentro dos Estados Unidos. O que, na minha opinião, é bom, porque se você olhar todos os filmes com um bom desempenho de bilheteria internacional, geralmente eles fazem mais do que 500 milhões. Então, eu acredito que esse filme vai fazer no mínimo 500 milhões e ele vai tentar os 600 milhões e aí fica a critério da China e o tempo que esse filme ficar em cartaz nos cinemas. Porque vamos olhar o Super Pets. O Super Pets começou a bilheteria mal e ele ficou todas as férias de verão dos Estados Unidos no cinema e ele conseguiu se recuperar na bilheteria. Ele conseguiu tipo 200 milhões, que é o ok desse filme. Não foi um super, hiper, mega hit de sucesso, mesmo comparado com outras animações do ano, mas ele conseguiu o mínimo dele. E eu acho que isso pode acontecer também com Adão Negro, dele conseguir o seu mínimo, que deve ficar ali entre 550 e 650. Esse é o meu palpite. O meu palpite otimista é 700 milhões ou mais, olhando a bilheteria lá de quando ele sair do cinema. Porque como esse filme vai estrear na China em novembro, e o Wakanda Forever vai estrear em novembro, eu iria deixar esse filme o máximo possível no cinema. Olha, eu iria deixar ele outubro, novembro e dezembro inteiro no cinema, se eu tivesse esse poder. Mas eu acho que a Warner vai tentar um negócio assim. Eu aposto que esse filme não vai sair para alugar nos streamings antes de janeiro. No mínimo 90, 110, 120 dias de bilheteria para ele tirar o máximo do máximo. Porque sim, é verdade, quando chegar o Wakanda Forever, com certeza o Wakanda Forever vai passar facilmente o Adão Negro. E não vai ter nem competição, o nível do hype para cada um desses filmes é completamente diferente. Mas eu acho que a Warner não tem que se assustar com números de Wakanda Forever. Tem que se concentrar na estratégia do Adão Negro. O Adão Negro, se ele de fato cair na graça da população e o pessoal gostar de assistir, porque ele é um filme divertido, porque ele é um filme do The Rock, porque ele é um filme descompromissado, ele é um filme legal de assistir, existe sim uma possibilidade do pessoal continuar assistindo em dezembro. E continuar fazendo alguns milhões a mais em dezembro. E é por isso que eu acho, esse filme tá entre 500 e 600 milhões. E se tudo der certo, 700 milhões. Ah, Gabriel, e 1 bilhão? Não, esquece 1 bilhão, já falei 1 trilhão de vezes aqui. Um filme de super-herói, para ser considerado sucesso, não precisa fazer 1 bilhão toda semana. Porque isso não vai acontecer. Aliás, vamos ver o filme do Pantera Negra, que é o grande filme de hype da Marvel esse ano. Esse sempre foi o grande hit da Marvel. Vamos ver se o Wakanda Forever também faz 1 bilhão. Ou se ele vai ter dificuldades para fazer 1 bilhão, como o Doutor Estranho teve. O Doutor Estranho veio com hype danado, estreou muito bem na bilheteria, mas ele não se manteve para fazer 1 bilhão. E eu acho de verdade que o Wakanda Forever ele vai dar um novo termômetro para filmes de super-herói. Eu acho que ele vai dizer se vai ser algo comum a gente continuar tendo filmes de 1 bilhão ou mais de filmes de super-herói ou não. Na minha visão, eles vão continuar acontecendo, só que mais esporadicamente. E não fazer 1 bilhão todo o lançamento de filme de super-herói. Acho isso muito difícil. E eu também acho muito difícil esse filme fazer uma bilheteria maior que o The Batman. E o The Batman fez 750 milhões. Então assim, eu diria que 750 é o limite máximo. 700 é uma margem ótima e a Warner tá estourando champanhe no final do ano. 600 eles estão apertando as mãos, confirmando as sequências de tudo que a gente quer ver, que é o que eu tô contando, 600 milhões. E 500 ela tá assim, ok, poderia ter sido pior, mas sobrevivemos aqui. Vamos que vamos pra ver o que vai dar amanhã. Ela fica feliz, mas não vai estourar champanhe no final do ano. É como eu realmente interpreto esses dados. E beleza, essas são as informações da bilheteria do Adão Negro.
Agora vamos falar da polêmica matéria da Hollywood Reporter, que ranqueou os 10 melhores filmes da DC de todos os tempos. E em 10º colocado eles colocaram o Superman 2, o Donner Cut, o Batman de 89 do Tim Burton, o Cavaleiro das Trevas ressurge em 8º, em 7º, Marcas da Violência, e aqui eu já discordo veementemente desse ranking. Até porque tem o selo da DC? Tem, mas não é assim um filme de super-herói, sabe? É uma outra coisa completamente diferente. Em 6º colocado eles colocaram Batman o Retorno, em 5º eles colocaram Batman Begins, em 4º Mulher Maravilha, em 3º Superman Christopher Reeve, o 1, em 2º, e aqui vem a polêmica, Cavaleiro das Trevas, e em 1º, The Batman. E meus amigos, que discussão enorme se criou nas redes sociais, que o The Batman não é o melhor filme de todos os tempos da DC, não tem como, não sei o quê. E olha, vou dar a minha opinião, eu também não acho que ele é o melhor filme da DC de todos os tempos. Eu acho que ele é um filme 10 de 10? Acho. Mas eu também acho que o Cavaleiro das Trevas é 10 de 10, e, na minha opinião, o Cavaleiro das Trevas é melhor que The Batman. O The Batman, ele tá no ranking dos top 10 filmes da DC de todos os tempos, e de repente ele tá até no top 5, no top 3. Mas eu não acho que ele seja assim, ó, primeiro com certeza. E bem, pelo menos na minha opinião. E de qualquer jeito, assim, ó, a lista tem bons filmes. O Superman, a Mulher Maravilha e o Batman Begins, eles com certeza são filmes que eu entendo que estão entre os melhores filmes da DC de todos os tempos. O Superman do Christopher Reeve, ele é o filme mais importante de super-herói de todos os tempos. Ele tem que estar em qualquer lista. E assim, ó, na minha opinião, ele é top 3 ou top 5 mesmo, como eles colocaram aqui. A Mulher Maravilha eu também acho que é. Só que eu devo lembrar também que a Mulher Maravilha tem aquele terceiro ato que ele é, né, fraco, o vilão não é tão bom assim. Eu acho que por causa do terceiro ato, o filme ele não fica ao ponto dele ser o 4º melhor filme da DC de todos os tempos. Por exemplo, eu acho Batman Begins melhor que Mulher Maravilha, mas isso é só eu. E assim, vou dar uma polêmica aqui, mas eu acho que o Snyder Cut, ele é top 10 filmes da DC de todos os tempos. E eu também colocaria o Esquadrão Suicida do James Gunn. Esses são os dois filmes que, assim, ó, se eu fosse fazer um top 10, junto com o Marcelo, e a gente ficasse brigando aí pra ver quem que seria os 10 melhores, eu iria insistir no Esquadrão Suicida e no Snyder Cut. Pra mim, esse tem que estar. E eu iria considerar a presença de algum outro filme do DCU aí, que eu posso estar esquecendo. Mas assim, ó, de um jeito ou de outro, eu criando o meu ranking, assim, ó, sem estar na ordem, The Batman, Cavaleiro das Trevas e Batman Begins são os filmes do Batman que tem que estar. O Superman 1 do Donner tem que estar, com certeza. Mulher Maravilha tem que estar. Então aí já tem 5 filmes. O Snyder Cut e o Esquadrão Suicida eu entendo que tem que estar. Aí você já tem 7. O Batman de 89 eu também acho que tem que estar. Então aí eu já tenho 8. O V de Vingança, se é pra contar, eu vou contar. Eu acho que V de Vingança tem que estar. O Cavaleiro das Trevas Ressurge eu acho um baita filme, mas eu não acho que ele tá no top dos 10 melhores filmes da DC. A mesma coisa do Batman Returns. Eu acho um bom filme do Batman, só que eu não acho que é o top 10 também. E assim, ó, com certeza o ponto mais polêmico é a presença do The Batman em primeiro. Eu não consigo ver The Batman melhor que Superman, do Christopher Reeve, e eu não consigo ver ele melhor que Cavaleiro das Trevas. Essa é a minha opinião. Pra mim, esses dois filmes aí, eles são muito mais importantes, e são filmes que, pro seu tempo, eles eram muito, muito, muito à frente dos outros. O Superman 1 hoje, claro, os efeitos estão datados, a história é muito mais simples do que é hoje, mas eu acho que até hoje ele é um filme que se segura por causa da atuação do Christopher Reeve, que é um negócio extraordinário, é um fenômeno, assim, ó, é muito carismático, ele é muito carismático, e só por ele, e o tema, claro, né, que o tema é maravilhoso, os efeitos especiais que fizeram você acreditar que o homem poderia voar, colocam esse filme aí no mínimo top 3. Então, assim, ó, eu não colocaria o The Batman em primeiro de jeito nenhum. Sei lá, ele até pode ser mais entretenimento que o Superman 1, né? Você olha nos dias de hoje, é um filme moderno. Eu não colocaria na frente do Superman. Até entendo quem colocaria. Mas na frente do Cavaleiro das Trevas, pra mim não tem como. Porque o Cavaleiro das Trevas era um filme que tinha que ter ganho o Oscar de 2008 de melhor filme. Nenhum outro filme de super-herói chegou nesse patamar de ser cogitado de ganhar. Né? Na minha opinião, ele sofreu uma injustiça. Sequer foi indicado. Mas pra mim ele tinha que ter ganho. E assim, ó, quando você compara Cavaleiro das Trevas com os demais, olhando unicamente pro filme em si, roteiro, atuação, edição, trilha sonora, mixagem de som, fotografia, cara, eu acho ele muito, muito, muito superior que os outros. Pra mim ele é um dos melhores filmes de todos os tempos que transcende o seu gênero. Então assim, ó, desculpa The Batman, mas Cavaleiro das Trevas
Ele é o melhor filme da DC, melhor filme de super-herói de todos os tempos. Mas isso daqui é só a minha opinião também, eu não sou dono da verdade. Como é que você faria o seu ranking de top 10 filmes da DC de todos os tempos? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo das novidades de Warner e DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.